O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Aquele que foi enviado por Deus, ele fala o que Deus diz. Hoje em dia você vê muitos pastores, muitos profetas, muitas igrejas, muitos ministérios, e você não consegue distinguir quem é de Deus, quem não é de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala do falso profeta que já está no mundo, que já está agindo em todos os lados. O falso profeta, ele se veste de pele de ovelha, mas por dentro ele é lobo, é devorador. Como é que você o distingue? Através das suas obras, através das suas ações, através daquilo que eles fazem. Você descobre quem é enviado de Deus e quem não é enviado de Deus. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, João capítulo 3, versículo 31. Diz assim: aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E que vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Aquele que vem de cima, estamos a falar de Jesus Cristo. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Este é o mais importante de todos. Os seus servos, os seus enviados, também são mais importantes. Por quê? Porque eles falam as palavras de Deus. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala aquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Povo de Deus, a Bíblia diz que aquele que vem de Deus fala as palavras de Deus, porém ninguém aceita aquilo que ele diz. Quando você entra numa igreja viva, você ouve a pregação do evangelho vivo, você endurece o coração, você não aceita. Aquele que vem da terra fala as coisas da terra. O problema é que quando você vai para a igreja, você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, aquilo que te faz bem. Você não está disposto a ouvir aquilo que você precisa ouvir para mudar de vida. O nascido de Deus, ele fala as palavras de Deus. O que vem da terra só prega prosperidade, só prega bênção, só prega casamento, bênçãos financeiras. Aleluia. Não fala da salvação. Não fala como é que você tem que manter esta bênção. Não diz que para você ter essa bênção, você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o resto, Deus acrescenta. Leia a sua Bíblia. João 3,31. Assim diz a palavra.
Aquele que veio do céu é maior do que qualquer outro. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Quais são as coisas da terra? É o que você vê. É o que você vê. Hoje em dia as igrejas só falam de prosperidade, só falam de dinheiro. Receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção, receba o seu carro, receba o seu terreno, receba a promoção. É só isso. E é isso que você quer ouvir. É isso que o povo quer ouvir nas igrejas. O povo não quer ouvir o pastor a dizer: deixa de beber, deixa de fofocar, deixa de falar mal dos outros, deixa de roubar, deixa de fornicar, etc, etc, etc. O povo não quer ouvir isso. O povo quer ouvir: receba a bênção, receba a prosperidade. É só isso. O povo não quer saber que é conhecendo a verdade que você é liberto. É conhecendo a verdade que você prospera. É conhecendo a verdade que você é bem-sucedido. É conhecendo a verdade que você é curado. O povo não quer saber disso. Continua. Aquele que vem dos céus é mais importante do que todos. 32. Ele fala do que viu e ouviu, mas são poucos os que creem no que ele fala. São poucos os que creem no que o homem de Deus fala. São poucos. Porque ele fala aquilo que vem de Deus, aquilo que está escrito. O homem de Deus, o profeta verdadeiro, não adultera a palavra de Deus. Ele diz tal como está escrito. Não põe nem vírgula, não põe nem ponto. Ele diz o que está escrito. E você não crê, você não acredita, você não quer. Continua. 33. Aqueles que creem nele descobrem que Deus é a fonte da verdade. 34. Pois, sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem medida nem limite. A minha Bíblia, no versículo 34, diz o seguinte: aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. Como é que você sabe se este é enviado por Deus e este não é enviado por Deus? Ouça o que ele diz. Aleluia. Ouça o que ele diz. Que o seu ouvido prove as palavras da mesma forma que a sua língua prova a comida. Ouça o que ele diz. Nem tudo você tem que dizer amém. A palavra amém significa assim seja. Significa que você concorda. Aleluia! Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que se vestem de pele de ovelha, enquanto por dentro são lobos devoradores. Abra os olhos. Como é que você vai testar a palavra? Se você não tem a Bíblia, se você não conhece a Bíblia, se você não lê a Bíblia, não tem como você testar a palavra. Por isso que nós encorajamos nesta igreja para você ter Bíblia.
É conhecendo a verdade que você vai estar o quê? Liberto. O que liberta é a verdade. Diga a pessoa que está do seu lado. Diga a pessoa que está do seu lado. O que liberta é a palavra. Diga a pessoa que está do seu lado. O que liberta é a Bíblia. Sem a palavra, nada pode acontecer. Você precisa da palavra dentro do seu coração. Você precisa de obedecer. A obediência traz a proteção. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Um pouco mais para frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vocês mesmos sabem, irmãos, quão valioso foi aquela visita que lhe fizemos. 2. Sabem como fomos maltratados e insultados em Filipos pouco antes de chegarmos aí e quanto sofremos lá. Entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda a intrepidez a mesma mensagem a vocês. Sabe, povo de Deus, quando você fala a verdade, quando você prega a verdade, você é insultado, você é maltratado. Quando você é um pastor de Deus, as pessoas não gostam de si. As pessoas falam mal de si. As pessoas querem acabar consigo. As pessoas te maltratam. E você precisa de ter coragem. Precisa de ter coragem para você continuar a falar a verdade. Aleluia! Muitos mudam o evangelho e começam a falar o que as pessoas querem ouvir. Muitos são guiados pelo povo. Se na igreja entra alguém que tem alguma condição financeira e ele sabe que aquela pessoa vive no adultério, vive no roubo, vive na prostituição, etc, etc, ele já não fala dessas coisas, porque tem medo que a pessoa saia da igreja. Aleluia! Muitos mudam o evangelho e tentam adaptar a palavra de Deus de acordo com aquilo que as pessoas querem ver, não de acordo com aquilo que Deus manda para você falar. Continua. 3. Assim, vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos ou maus propósitos em mente. Não tínhamos intenção de enganá-los. 4. Obreiro, vai ver aquele homem que saiu, está a vomitar aí. É assim que começa a libertação. Aleluia. A palavra, quando você ouve a palavra mexe com os demônios. E os demônios começam a sair. Saiu alguém, está a vomitar ali. Aleluia. Repita. 3. Assim, vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivo falsos ou maus propósitos em mente. Não tínhamos intenção de enganá-los. Não tínhamos intenção de enganar. O enviado de Deus não engana o povo. Fala a verdade. O enviado de Deus fala aquilo que Deus manda falar. E ele não tem medo. Aleluia. Ele é forte e corajoso. O enviado de Deus não tem medo. Diga a pessoa que está falando. O enviado de Deus não tem medo.
O enviado de Deus não prega com más intenções, com maus objetivos. Ele prega a verdade com sinceridade. O objetivo do homem de Deus é que você seja livre, é que você prospere e no futuro você alcance a vida eterna. É isso que o homem de Deus quer. É isso que o verdadeiro homem de Deus quer. É isso que aquele que é enviado por Deus faz. Esse é o trabalho dele. Repita, minha irmã. 3. Assim, vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos ou maus propósitos em mente. Não tínhamos intenção de enganá-los. Não tínhamos intenção de enganá-los. A minha Bíblia diz no versículo 3: aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Aleluia! Aquilo que o Paulo pregava não era para enganar ninguém. E ele não tinha outras intenções por detrás da palavra de Deus. Continua. 4. Porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para anunciar a verdade. Povo de Deus, você percebe que todos que falam da palavra de Deus estão credenciados para isso? Jesus disse: vão ao mundo inteiro, preguem a palavra, batizem as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses sinais vos seguirão. Em meu nome, curarão os enfermos, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos, etc, etc, etc. O enviado de Deus é acompanhado do poder de Deus. Deus não envia ninguém sem lhe capacitar. Deus não envia ninguém sem lhe proteger. Deus não envia ninguém sem lhe dar poder e autoridade. Repita o 4. 4. Porque nós falamos como mensageiros de Deus. Falamos como mensageiros de Deus. Credenciados por Ele. Credenciados por Ele. Para anunciar a verdade. Para anunciar a verdade. A minha Bíblia diz um pouco diferente. Versículo 4. Diz: pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos provou, nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. O homem de Deus não está preocupado em agradar as pessoas. O homem de Deus, repito, não está preocupado em agradar as pessoas. Ele não diz o que as pessoas querem ouvir. Ele diz o que as pessoas precisam ouvir para mudar de vida. Continua. Não mudamos nem uma vírgula da sua mensagem. Não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem. Para acomodá-la ou ao gosto daqueles que a ouvem. Povo de Deus, tenha cuidado. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Continua. Porque servimos exclusivamente a Deus. Aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. 5. Nunca procuramos em nenhuma ocasião ganhá-los com bajulação. Nunca procuramos em nenhuma ocasião
ganhá-los com bajulação. Com bajulação. Continua. Como vocês sabem muito bem, e Deus também é testemunha, que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês, somente por ganância. Povo de Deus, a minha Bíblia diz assim no versículo 5: pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Usar palavras bonitas é você chegar na igreja e não pregar a verdade. Dizer às pessoas que, ok, o que se importa é que você venha para a igreja. Você pode viver como quer viver. Basta você vir para a igreja. Basta você trazer o seu dízimo. Basta você trazer a sua oferta. É o que mais importa. Quando você vem para aqui, nós te dissemos que se você tem 2 mulheres, larga uma. É o que você não quer ouvir. Mas essa é a verdade de Deus. A Bíblia diz: um homem está para uma mulher, e uma mulher está para um homem. Leia a outra Bíblia. Esse versículo é versículo 5. Sim. A verdade é que nunca tentamos influenciar a vocês por meio de palavras de bajulação, como sabem, e nem anunciamos a mensagem com o intuito de conseguir algum dinheiro de vocês. Povo de Deus, o enviado de Deus, ele diz as palavras de Deus. Não põe nem uma vírgula, não põe nem um ponto para adulterar. Ele não diz aquilo que você quer ouvir. Ele diz aquilo que Deus manda dizer para te salvar. Ele não bajula ninguém. O verdadeiro homem de Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele te diz a verdade. O verdadeiro homem de Deus não tem medo de te ofender. Ele te diz a verdade. Ele te corrige, ele te açoita, ele te endireita. Ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. Continua. 6. Também nunca estivemos procurando elogios de homens, nem de vocês e nem de ninguém. 7. Embora pudéssemos fazer... Repita o 6. Repita o 6. 6. Também nunca estivemos procurando elogios de vocês, nem de vocês e nem de ninguém. Continua. 7. Embora pudéssemos fazer exigências de vocês como apóstolos de Cristo, nós preferimos ser amáveis com vocês, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Continua. 8. Por causa do grande carinho que tínhamos por vocês, ficamos muito felizes em lhes dar as boas novas que vêm de Deus. E chegamos a amá-los tanto que queríamos lhes dar até mesmo as nossas próprias vidas. 9. Irmãos, sei que vocês se recordam de como trabalhamos durante... Nós trabalhamos dia e noite para não vivermos às custas de nenhum. Povo de Deus, o enviado por Deus começa o ministério dando, não começa o ministério pedindo. Aleluia, aleluia. O enviado de Deus começa a igreja plantando, não começa a igreja pedindo. Lê de novo, da outra Bíblia, versículo 9. Escuta isso. 9. Vocês não se recordam
irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês, noite e dia nos fadigávamos e suamos a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês. Sabe o que acontece hoje em dia? As igrejas existem para sufocar o povo a sustentar o pastor. Não é que seja mau que o pastor viva da igreja. Está escrito. Mas o apóstolo Paulo foi diferente. Ele quis mostrar outra face da moeda. Ele quis mostrar que é possível você trabalhar e fazer a obra de Deus. O verdadeiro ministério começa dando. Não começa pedindo. Porque a Bíblia diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Por isso que ele trabalhava. Ele se esforçava de noite e dia para sustentar as suas despesas e dos seus companheiros. Ele não se preocupava com o que o povo dá. O povo pode dar, o povo pode não dar. Ele trabalhava. Aleluia. Ele trabalhava. Se o pastor não tem outra fonte de rendimento, sabe o que acontece? Vive falando de dinheiro. Propósito aqui, propósito ali, dinheiro aqui, dinheiro ali. Você quer prosperar? Tem que dar dinheiro. Você quer não sei o quê? O apóstolo Paulo trabalhava. E ele sustentava a ele e os seus companheiros. Aleluia! Repito, não é que seja mau. Está escrito que o homem de Deus, os que trabalham na tenda de Deus, no templo de Deus, devem viver de acordo com as contribuições feitas. Está escrito. Está escrito. Mas o apóstolo Paulo preferia fazer tudo ao contrário. Ele dizia que não quero sobrecarregar a igreja com as minhas despesas. Eu vou trabalhar, vou produzir e vou sustentar os meus caprichos. Repita o 9. Escuta isso. 9. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fadigamos e suamos a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês. De maneira que as nossas despesas não fossem carga para ninguém. Sabe, o Paulo tinha um coração tranquilo. Ele não se preocupava com dinheiro. Não se preocupava com quanto é que vai sair das contribuições do domingo. Não se preocupava em pagar o aluguer da igreja. Porque ele produzia. Ele trabalhava. E quando ele chegasse na igreja, a preocupação dele era de pregar e abençoar o povo. Continua. 10. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante a cada um de vocês. 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus próprios filhos. 12. Exortando, incentivando
para que vivam de maneira digna diante de Deus, que chamou vocês para terem parte do seu reino e na sua glória. Aleluia. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Primeira de Timóteo 4, versículo 1. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo. Nos últimos tempos, alguns na igreja vão se desviar de Cristo. E se tornarão zelosos, seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demônica. 2. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. E eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. 3. Dirão que está errado casar-se e que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Lê a outra Bíblia. Escuta bem. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles seguirão o espírito enganador e ensinos de demônios. 2. Sabe, quando o sujeito está desesperado, ele já não pensa com racionalidade. Ele é guiado por emoções. Ouve dizer que chegou um profeta da Zâmbia, ele corre vai para lá. Ouve dizer que chegou um profeta de Gana, ele corre vai para lá. Já não usa o raciocínio. O desespero faz com que você largue o Deus verdadeiro e vá à procura de Deus falso, de espíritos enganadores. Aleluia. Continua. 2. Estes ensinos vêm por meio de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência insensível, como se ela tivesse sido queimada com um ferro em brasa. Povo de Deus, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, eles enganam, eles inventam doutrinas, inventam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que eles chegam ao ponto de proibir o casamento. Aleluia. Se você quer pregar, tem que ficar solteiro. É uma regra. Onde é que você já viu isso? Onde é que você já viu isso? Se você quer pregar a palavra, fica solteiro. Não casa. Chegam a ponto de proibir comer certas comidas. Você sabe o que estou dizendo? Sabe ou não sabe? Não come carne de porco. Outros não comem o quê? Carne de boi. Outros não comem peixe que não tem escama. Onde é que está escrito isso? Mas os pastores dizem, não comem carne de porco. É ou não é? É ou não é? Qual é o fundamento? Continua. 3. Estes homens proíbem o casamento e ensinam que não se deve comer certos tipos de comida. Mas Deus criou esses alimentos para serem recebidos com gratidão
por todos aqueles que têm fé e conhecem a verdade. Povo de Deus, você pode comer tudo. Diga para o pessoal que está assustado, você pode comer tudo. Diga, irmão, coma tudo. Basta você gostar. Aleluia. Eu sei que você cresceu a ser dito não come carne de porco. É carne de porco? Outro é o quê? É pato, não é? Pato. Outro? Bagre. Não come bagre. Quem conhece bagre? Não come bagre. Outro? Mussopo. Outro? Animais de 4 patas. Animais de 4 patas. Povo de Deus, coma o que você gosta, o que você quer. Tudo que foi criado por Deus, podemos comer. Quem quer comer cão, come. A igreja não proíbe. Quem quer comer gato, come. Vocês nunca viram pessoas que comem gato? Qual é o problema? Se você quiser e gostar, mata e come. Agora, se não gostar, o problema é seu, você não quer. Mas também não condene aquele que coma. Quero comer cobra? Come. Há quem come cobra. Nunca viram? Quero comer sapo? Come. Quer comer rato? Come! Não há quem come rato. Mas você vai ouvir o seu pastor a dizer, não come rato. Não come carne do porco. Está escrito onde isso? Lê de novo. Não pode casar. Se você quer ser pregador nesta igreja, é proibido casar. Lê de novo, escuta. 3. Estes homens proíbem o casamento. Proíbem o quê? Você quer pregar? Mandam-te para a escola. Você estuda teologia até cansar-se. Não pode namorar, não pode ter mulher. Sai de lá, veste uma batina branca e começa a pregar sem mulher. Mas porque você não consegue viver sem mulher, por detrás, você já sabe o que faz. O que fazem? É ou não é? São pessoas que têm a mente bloqueada. Ensinam doutrinas que não têm nada a ver. Continua. E ensinam que não se deve comer certos tipos de comida. Ensinam que não se deve comer certos tipos de comida. Diz aqui, porco é o quê? Pecado. Dizem que é o quê? É haram. É o quê? É haram. Comer carne de porco. Não só lá onde dizem que é haram. Aqui também nessa igreja dizem que é haram. É pecado. Não pode. Anhamangului. Um gai come. E depois é a melhor carne que existe. Olha, não é? Quem come carne de porco? Quem não come carne de porco? Não come por quê? Porque aprendeu lá, né? Quem não come carne de porco? A senhora não come por quê? Aquela senhora que está aí. Não come carne de porco por ela. Não como porque não gosto daquela carne. Não gosta? Não. Ou cresceu a não comer? Foi dito não come. Carne de porco nesta casa não entra. Através dos meus pais. Eu sei.
Obrigada. Irmão também não come? O que é que se passa? Provoca minha alergia. Isto é outro assunto. Isto é outro assunto. Mas o que acontece normalmente, as pessoas não comem carne do porco, porque o pastor na igreja disse para não comer carne de porco, disse para não comer carne de pato. Mentira ou verdade? Diga a pessoa que está falando, coma tudo. Se gostar, coma tudo. Aleluia. Continua. A única coisa que você precisa de fazer é abençoar. Põe na mesa e abençoa e coma. Continua. Mas Deus criou esses alimentos para serem recebidos com gratidão por todos aqueles que têm fé e conhecem a verdade. Deus criou esses alimentos para serem recebidos com gratidão. Você tem que dizer obrigado, Jesus, por criar comida para mim. É o que Deus está a dizer. Não rejeita o que Deus criou. Aleluia. Não rejeita a carne que Deus criou. Coma. Continua. 4. Tudo que Deus criou é bom. Nada deve ser rejeitado. Tudo que Deus criou é bom. Nada deve ser rejeitado. Uma vez que foi recebido com gratidão. 5. Pois a comida é consagrada pelas palavras de Deus e pela oração. Apenas isso. Você consagra a comida pelas palavras de Deus e pela oração. Pegou na comida, orou, come à vontade. Come à vontade. Agora, há uma pergunta que surge. Como distinguir o falso profeta? Como é que você vai saber se este é falso, este é verdadeiro? O que acontece hoje em dia? Os falsos profetas imitam, fazem milagres, fazem sinais, fazem prodígios. Os falsos profetas hoje deixam cair pessoas também. Aleluia. Mas o espírito não é o mesmo. Os falsos profetas hoje conseguem ver. Veem no espírito. Mas o espírito que lhes faz ver não é o espírito de Deus. Os falsos profetas hoje profetizam, te dizem o que você tem. Mas o espírito que mostra não é o espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Há muitos falsos profetas que andam por aí. Te dizem o teu número de conta. Te dizem o teu PIN. Por isso, quando você vai para essas igrejas, é melhor deixar o cartão em casa. Aleluia. Te dizem a data de nascimento. O que isso vai te ajudar? Ajuda em quê? O profeta de João costuma dizer uma coisa muito interessante e verdadeira. O profeta, quando profetiza, aquela palavra profética é um pacote. Está acompanhada de bênção, libertação, cura, etc. Quando ele te diz que eu estou a ver problemas no coração, aquele problema já foi. Eu estou a ver problemas no casamento, aqueles problemas já foram. Vocês sabem que o curandeiro também vê? Sabia que o curandeiro também vê? Sabia ou não sabiam? Sabia que o curandeiro também vê? E como vê? Sabia que o mazione também vê? E como vê? Qual é o espírito que está por detrás disso? É o Espírito de Deus? Para si, todos aqueles que vê são de Deus.
Conseguiram dizer a data do teu nascimento, para si é de Deus. Conseguiu dizer o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Prophesy, man of God. Go deeper. O que isso vai funcionar? O que isso vai transformar na sua vida? O que isso vai aumentar na sua vida? Como é que você vai distinguir que este é de Deus e este não é de Deus? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. 16. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem. Como é que eles agem? Eles ostentam os bens que eles têm. Eu dizia no domingo, não, quarta ou sexta-feira, o profeta de Yeshua é um profeta muito próspero, mas você nunca viu o carro dele. Já viu o carro dele? Já viu o carro em que ele anda nele? Você já viu a casa dele? Você conhece os filhos dele? Conhece a esposa dele? Mas olha os outros profetas muito famosos no mundo. Você conhece, você sabe quantos carros ele tem. Cada vez que compra um novo carro, está ali no Facebook. Pá! Você conhece quantas casas ele tem. Você conhece quantos aviões ele tem. Isso chama-se ostentação. O homem de Deus não ostenta. O enviado de Deus não mostra o que ele tem. O enviado de Deus não faz show-off. Quem está a entender? Repita. 16. Vocês podem descobri-los. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem. Pela maneira como agem. Pelos seus frutos você conhece a árvore. O que sai da boca de um falso profeta você consegue distinguir. Mas o problema é que você não conhece a verdade. Por isso que facilmente você é enganado. A Bíblia diz que o ouvido, repito, o ouvido deve provar as palavras da mesma forma que a boca, a língua, prova a comida. Mas você não conhece a palavra de Deus. Se você vê alguém que toca na cabeça do outro e a pessoa cai para si, é homem de Deus. É ou não é? É ou não é? Se você vê alguém a fazer isto, a pessoa ir para si, é homem de Deus. Tem poder, tem pau. Quem é que deu esse poder? Quem é que deu esse pau? Facilmente você é enganado. Diga a pessoa que está ao seu lado: abra os olhos. Abra os olhos. Aleluia. Continua. 18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se pode comer. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins não se pode dar um fruto que se pode comer. 19. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. 20. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é a qualidade dos seus frutos. Lê a outra Bíblia, versículo 20. 20. Assim,
Pois vocês conhecerão os falsos profetas pelos seus frutos que produziram. Você vai conhecer os falsos profetas através dos seus frutos. A minha Bíblia diz assim: portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem, pelas coisas que eles dizem. Aleluia. É a única forma que você tem de identificar o falso e o verdadeiro profeta. O que eles fazem, o que eles dizem. Tenha cuidado. Ninguém te engana. Mas para ninguém não te enganar, você precisa estar munido da palavra de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Porque senão, vão te enganar. Aleluia. Quem entendeu a palavra de Deus?